Deixa eu te interromper, Ronaldo, porque você falou de ESG, ESG, de novo, assim como sustentabilidade ganhou uma transversalidade maior, graças a vocês, inclusive, né, que estão militando há muitos anos, o ESG, né, chegou com essa sigla em inglês, né, e agora é obrigação de todas as empresas, de todo mundo, estar com esses compromissos ali de governança, etc, etc. Mas isso pressupõe, né, para no final do dia, certificação. Né? É, Você claro. precisa ter, né? Não basta a mulher de César ser honesta, né? Tem que parecer honesta. Então você tem E todo um provar que e é. provar que é. Então esse processo de certificação, e aí eu vou botar um pouco aqui uma polêmica, porque o Edu sabe muito bem disso, sempre foi uma questão, né, preocupante para o agronegócio, né? Principalmente para aquelas áreas de fronteira agrícola. Né? Porque Perfeito. isso tem uma relação. Então, o setor sempre rejeitou muito modelos de selo, né? Modelos de especificação muito profundo. O setor, em geral, né? As suas representações. Mas, de fato, né? Os consumidores assim exigem. Então, grandes empresas como JBS, Minerva, você sabe disso, né, Edu? Eles acabam agregando essa obrigação, não como uma obrigação compulsória de lei, mas de uma natural de mercado. E aí, Edu, isso é um caminho sem volta? E se é um caminho sem volta, quem certifica? Como é que a gente garante uma certificação é, justa, né? Se a régua dessa certificação normalmente é de um país que não tem uma agricultura tropical como a nossa? Então, é um caminho sem volta, você tem toda a razão. E assim, voltando lá nos sistemas alimentares, né? A discussão dos sistemas alimentares em novembro de 23, em Dubai, na COP, foi um conflito estabelecido entre o hemisfério norte, que tem uma visão de sistemas alimentares que é produzir menos com menos, então, e de uma aceitação que comida vai ser mais caro, e tudo bem, que comida representa pouco na renda do consumidor do norte em geral, né, do consumidor europeu, norte-americano, canadense, enfim, o japonês, e a visão nossa de sistemas alimentares que é produzir mais com menos. Né? Então, de recuperar a área degradada, de fazer cada quilo de nitrogênio que eu estou jogando no solo, produzir cada vez mais sacas de milho, de soja, de sorgo, mais arrobas por hectare por ano. E esse é o desafio, porque no caso do carbono, mas vale para qualquer outro, os MRVs, medir, reportar e verificar, o sistema de monitoramento, verificação e reporte, ele é feito à luz de um sistema temperado. E não é um plano maligno, né, do europeu, nada disso. É porque boa parte das emissões, boa parte do consumo de comida do mundo, mais de 70% dele, está no hemisfério norte. Né? A China, boa parte dela está lá, então a gente não pode esquecer disso. Esses compradores de alimentos, consumidores de alimentos, de novo, mais de 70% do consumo de tudo que o agro produz, fibra, alimento, energia, está no hemisfério norte. Então, você é o comprador, você estabelece a regra. O desafio é, cada vez mais, o Brasil é um jogador super importante. A gente está sempre brigando para ser o terceiro maior exportador do mundo, a gente está chegando para ser o terceiro maior produtor do mundo, né, passando os Estados Unidos até o final dessa década. E esse é o desafio. Como é que a gente tropicaliza essas tecnologias? E o mundo está aberto para a gente fazer isso, mas com uma condição baseada em ciência. Então, o desafio que a gente tem aqui é, na década de 70, muito do que, e obviamente aqui estou falando com gente de UNB, Exalc, Viçosa, né? A gente tem tantas universidades boas no Brasil, Unesp, enfim, várias outras, que formaram quadros técnicos incríveis, mas com esse foco muito maior de produção, produtividade, mas produção justamente como essa proxy, né, de área e produtividade. A área você pode desmatar, você pode restaurar. O que a gente está discutindo hoje é precisamos ir para esse lado do restauro. Legal, a gente tem um plano. Agora, onde está a ciência baseando isso? Quando a gente falar que LPF captura 8 toneladas de carbono por hectare por ano, onde está publicado esse estudo? E não é publicado em português, tem que ser publicado em inglês, porque, de novo, os compradores estão no hemisfério norte, a língua global, a língua do trading, né, do comércio internacional é inglês.
Então, a gente precisa publicar mais, precisa publicar em inglês, para que esses fatores de emissão, fator de remoção, e eu estou fazendo recorte aqui de carbono, mas vale exatamente a mesma coisa para serviços ecossistêmicos outros, como o Ronaldo bem comentou, como água, biodiversidade, é, 1 hectare, uma tonelada de soja que o Brasil exporta tem, no mínimo, 20% de área protegida. No mínimo. É o único país do mundo que faz isso. Faz por obrigação legal, uma parte porque acreditar, mas tem uma obrigação legal que diz que, no mínimo, 20% da área tem que ser protegida. Quais são os serviços ambientais desses 20% acoplados naquela tonelada de soja? Gente, nós estamos em 2024 e até hoje a gente não conseguiu colocar isso de maneira científica e, obviamente, uma vez isso estando estabelecido pela ciência, a gente sabe fazer bem o marketing. Mas a minha recomendação aqui é muito clara: a gente precisa investir mais em ciência para tropicalizar todos esses dados e aí poder ter uma discussão mais robusta com os formuladores de política pública. Quem formula a política pública do planeta Terra também está no hemisfério norte, não é à toa, mais qualificada. E a gente tem condição de fazer isso.